Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações após essa grande vitória do Palmeiras em cima do Fluminense lá no Maracanã pelo placar de 2-1. Estou trazendo um corte com essa repercussão da mídia, tanto da ESPN como do Sport TV, sobre essa grande vitória do Palmeiras que já começa a chegar ali mais próximo do topo da tabela. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. É isso, Flu na briga e o Palmeiras também com o Vitor Roque ao fim do jejum. O último gol tinha sido aquele importantíssimo contra o São Paulo em Barueri. Desde então, 72 dias, 7 finalizações no alvo, nenhuma assistência. Ontem ele voltou a marcar. Mari, depois do jogo contra o... quem que foi? Atlético. A gente falou assim do peso que saiu das costas, porque eram 50 quilos, como o Abel brincou. E aí eu perguntei pra vocês, desses 50 quilos, quantos tinham saído? Lembra das costas? Sim. Vocês falaram, nem tanto, né? E agora? Não, eu falei que tinha saído um pouquinho mais porque a torcida canta o nome dele no final. Eu entendi que tinha saído um pouquinho mais, porque daí você sente um acolhimento por parte daquele que pode, né, te cobrar mais, que é o torcedor. Eu acho que agora ainda mais, né? É um gol importante no Maracanã, acho que tem todo um contexto legal, assim, né? Uma dedicação dele ali de pressionar, exatamente. De bola, né? Então, assim, porque a dedicação, ela nunca faltou até esse momento, assim. Acho que o torcedor, ele reconhece muito isso também, né? Um jogador dedicado, que está buscando, que está tentando, que está assimilando as ideias do Abel. Então, assim, não tem ali um contexto em que o Vitor Roque não se encaixa. Ele se encaixa, a equipe está passando por essa transformação. O Abel está encontrando novas associações dentro desse Palmeiras, que perdeu gente importante, né? Principalmente lá do meio para frente. Então, acho que isso é legal de ver no Vitor Roque, porque conforme os jogos vão acontecendo e ele vai destravando essas chavinhas, então, dentro de casa, no Maracanã, em estádios importantes, contra adversário importante. Ontem uma partida que a gente vai falar muito dos gols que passam por falhas do Fluminense, mas para o Palmeiras foi importante também, né, provocar essas falhas. A bola que você cruza dentro da área, a pressão que você faz ali na saída de jogo. Então foi um resultado importante para a equipe e para ele também. O primeiro tempo do Palmeiras foi bem abaixo, né, Silas? Mas nessa reconstrução da equipe conseguiu uma vitória no Maracanã. Você perdeu um jogador, por exemplo, como o Richard Rios. Cara, é difícil para o treinador, em tempo curto, você conseguir resolver. E aí, quando a gente falou do Corinthians, do Yuri Alberto, o Yuri Alberto ele tem velocidade, ele entrega defensivamente e ele faz gol. Aí você olha para o Vitor Roque, ele é forte, ele entrega defensivamente também, mas ele precisa do gol para fechar esse pacote Vitor Roque, que é muito bom jogador. E parabéns ao Abel, que sabe fazer a gestão, não só lá internamente, como para nós. Agora vamos falar que ele é o Pelé, vamos falar que não sei o quê, amanhã vamos falar que ele é um Bagre, que é o Mané. Não. Então, assim, parabéns ao Abel Ferreira, porque ele sabe fazer essa gestão de grupo, de momento. E o Palmeiras está aí. O Palmeiras está aí. Com todas as dificuldades que ele teve, o Palmeiras está aí e vai continuar. Ele falou, vai jogar bem, vai jogar mal, vai ganhar, vai perder, mas nunca a gente vai deixar de acreditar e de ser esse time que dentro do campo todo mundo se dedica. Palmeiras, que também está na briga pela liderança, vou trazer a Mari Loturco para falar mais desse resultado muito importante do Palmeiras ontem, vencendo de virada o Fluminense por 2-1. Bem-vindo ao Tá1 mais uma vez. Oi, Jô, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para quem tá aqui com a gente. E o Palmeiras fez mais uma vítima como visitante no Campeonato Brasileiro. Isso porque de 7 partidas jogadas longe de casa, o Palmeiras venceu 6. Só perdeu uma na 11ª rodada no Mineirão, jogando contra o atual líder, o Cruzeiro. E a gente traz até algumas estatísticas aí, porque como mandante, o Palmeiras teve um aproveitamento de um pouquinho mais de 52%. Já como visitante, mais de 85%. Então, de 7 jogos fora de casa, 6 vitórias e 1 derrota. E de 7 jogos jogados em casa, foram 3 vitórias. 2 delas foram na Arena Barueri e 1 delas na Arena do Palmeiras. Então, esses 18 pontos conquistados colocam o Palmeiras ali no lugar de melhor visitante do Brasileirão. E quem marcou ontem foi o Vitor Roque, marcou o segundo gol aí, fazendo gol de virada no Fluminense. Até depois, durante a coletiva, o Abel falou que aqui no Brasil é tudo muito 880. Agora vamos pintar o Vitor Roque, segundo o Abel, como Pelé, mas ele pediu para o pessoal ter muita calma nesse momento e ter os pés no chão, porque isso é importante, lógico, um gol como esse é importante para a carreira do Vitor Roque, para trazer mais confiança para ele, mas que é preciso ter os pés em terra firme. E um lance do jogo, até para a gente destacar aqui, foi a expulsão do Alan.
depois que ele deixou o braço no rosto do Samuel Xavier. Isso aconteceu bem no finalzinho da partida, nos 49 minutos do segundo tempo. No primeiro momento, o árbitro, o Ramon Abate Abel, primeiro ele dá um amarelo pro Alain. Depois o VAR chamou ele revisou a jogada e aí tirou esse cartão amarelo e deu o cartão vermelho. Isso faz com que o Alain esteja de fora no jogo agora no sábado contra o Grêmio. Quem também é dúvida para essa partida, quem não vai jogar, é o Piquerez. O Piquerez teve um trauma no ombro. Hoje ele até participou de um trecho do treino aqui junto com a equipe. Amanhã tem mais um treino, então ele também deve ser testado, mas, segundo a assessoria do Palmeiras, ainda é uma dúvida para essa partida. As certezas de desfalques, então, são o Alain, também o Murilo, que tem uma lesão na coxa. O Paulinho passou pela cirurgia na terça-feira, também fica de fora. E quem volta para esse confronto contra o Grêmio é o Fux, que vai ajudar aí na defesa do Palmeiras. Bom, Jô, é isso aí. Volto com você. Muito obrigada pelas informações. Mari Loturco atualizando aí o noticiário do Palmeiras. Vitor Roque é o cara dessa partida. Jogou muita bola, não apenas porque fez o gol, mas pela entrega, pela maneira como ele incomodou a defesa do Fluminense, não desistiu do jogo e merece uma menção especial, Edu Dracena. Merece sim, Renata, não só ontem, mas também no jogo anterior, também ele contra o Atlético Mineiro, ele também fez muito bem isso, né? Por mais que colocou gol contra lá, mas foi o gol dele, ele estava lá para finalizar. E ontem ele foi premiado por tudo que ele vem fazendo dentro do campo e ajudando seus companheiros também. Por mais que o Palmeiras ontem, Renata, não jogou bem, primeiro tempo muito abaixo do que a gente imaginava do Palmeiras, foi finalizar essa bola aí, a primeira bola aos 45, que foi o gol do Maurício, então muito pouco para o Palmeiras, mas a gente entende que o Palmeiras às vezes é isso aí, é ser eficaz, é aproveitar a oportunidade. E esse gol do Vitor Roque foi o gol da dedicação e do empenho de acreditar até o final. E o Palmeiras, Renata, quando tem uma vantagem, é muito difícil tomar o gol, porque ele se fecha muito bem e sai rápido nos contra-ataques. E poderia ter feito até mais. Teve chance ali com o Facundo Torres, que chutou em cima do Fábio, e depois o cara tirou em cima da linha. Então teve outra com o Flaco Lopes também. Então acho que o Palmeiras foi merecedor, já que esse jogo não foi na Copa do Mundo, né? Foi no Maracanã, onde que o Palmeiras foi, venceu e trouxe 3 pontos. Merecedor não foi, não. Então ganhou 2 presentes do Fluminense. Você fala que o Vitor Roque se empenhou naquele lance, o Martinelli entregou a bola pra ele. Não foi empenho, Cicinho? Não, empenho não, ele estava no lugar certo. Lá. Agora, você falar que o Palmeiras mereceu, o Palmeiras não fez um grande jogo e o Fluminense, o Fábio, infelizmente, falhou no gol e o Martinelli acabou entregando. São 2 grandíssimos jogadores. O Palmeiras foi o quê? Oportunista. Né? Foi qual oportunista. Foi que o Everton e pegou? É isso aí. Bola. Mas foi aquele jogo mais truncado no meio de campo. Mas se você falar que o Palmeiras foi merecedor, já é assim, o Fluminense foi competente. Foi competente. Eficaz, igual exatamente. Foi o Abel fala. Olha, gente, não é bom às vezes você fazer o melhor jogo e perder. Então, olha, ganhar no Maracanã. E o Fluminense teve azar, porque jogou com o Cruzeiro, jogou com o Flamengo e agora com o Palmeiras perdeu as 3. Então, pro Palmeiras, um excelente resultado, tem jogos a menos. Tá na briga, hein? E outra, Renata, de 7 jogos fora de casa, ganhou 6. Que coisa, hein? Um Fluminense que acaba errando individualmente nos 2 gols do Palmeiras na virada, que produziu muito contra o Cruzeiro no segundo tempo, mas aquele jogo vertical... Começou bem contra o Cruzeiro também. Começou bem e aí 2 jogos, Cruzeiro, o Fluminense começa melhor e não ganha. De forma objetiva vai lá e resolve o jogo. Contra o Flamengo, um primeiro tempo de um jogo ruim, mas que o Fluminense conseguiu neutralizar e numa situação ali, um pontual de bola parada. Então, assim, são questões muito pontuais que estão determinando as derrotas do Fluminense. Então, eu entendo o ponto do Renato, que acho que, a meu ver, até o Fluminense fez um primeiro tempo interessante contra o Palmeiras, só que a partir dos erros o Palmeiras toma conta, né, do jogo, mereceu a vitória, demonstrando muita resiliência mais uma vez, né, uma capacidade, o Abel fala muito bem disso na coletiva, e mais do que o gol do Vitor Roque, o primeiro em 2 meses, né, o último tinha sido ali no meio de maio, acho que são boas atuações. Né? Ontem foi um bom jogo, contra o Galo também, ainda que o gol... Não importa se o gol é dele, não é? Acho que às vezes não dá pra ficar tão preso nos números. Porque a gente falava muito de um Vitor Roque pesado, como o Abel falou, dos 50 quilos, mas ele já tinha jogado muito bem contra o Galo. E eu acho que o Abel é muito feliz, não só na questão da paciência,
de demonstrar confiança, porque o Vitor Roque chega de fato para ser um dos destaques do Palmeiras e consegue essa boa sequência de jogos, mas de bater nessa tecla sempre. Pode ser repetitivo, mas é necessário falar, porque para mim se normaliza muito a falta de respeito quando que passa dos limites. Assim, uma coisa é a gente criticar que, olha, o Vitor Roque não está tendo encaixe por isso e por isso. Uma coisa é você analisar, ser crítico. Tá jogando mal, é normal você falar. Se naturaliza essa coisa de chamar jogador de bagre, não sei o que lá. Eu acho isso desrespeitoso e normalizado. Então eu acho muito legal que o Abel, mais do que defender o jogador dele, para trazer essa calma de um cara que se criou muita expectativa, também bater nesse aspecto, porque, como eu falei, é muito normalizado a falta de respeito de uma forma geral. E acho que a gente pode traçar um paralelo, ainda falando sobre Palmeiras e Fluminense, em relação aos jogadores que saíram, né? O Palmeiras perde o Estevão, que era um jogador importantíssimo, um jogador-chave ali do Palmeiras, sempre todo mundo procurando muito ele, porque ele tem aquele 1 contra 1 muito forte, além do Richard Rios, peça-chave do meio de campo, e parece, pelo menos nesses primeiros jogos, não sentir, pela força do elenco, Palmeiras vai buscar peças muito rapidamente, quando o jogador está saindo já tem outro chegando, ou que já chegou e está sendo preparado, não é pela força do jogo coletivo. Por outro lado, o Fluminense perde um jogador-chave, o Arias. E será que o Fluminense vai ter essa força que o Palmeiras tem para recuperar rápido essa perda, para não sentir tanto a perda? Ou já mostra indícios que vai demorar mais, Johnny? Olha, não é em qualquer lugar que você vai encontrar outro Arias, né? É muito difícil você repor... Mas você também não vai encontrar outro Estevão. Não, nem outro Richard Rios, por isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a dependência do Fluminense em cima do Arias era maior do que a dependência do Palmeiras para com o Estevão. Acho que nenhum clube tem uma dependência tão grande de um jogador quanto o Fluminense tinha do Arias no futebol brasileiro. Tá aí o Vitor Roque aparecendo na vitória importante do Palmeiras, um jogo que também não foi dos melhores, principalmente um primeiro tempo muito fraco tecnicamente no Maracanã, mas o Palmeiras aproveitou as falhas gravíssimas que o Fluminense cometeu na partida e venceu fora de casa, né, Joana? E com essa importância de um gol do Vitor Roque. Falamos dele muitas vezes ao longo da semana. Principalmente. Exatamente. E quando a oportunidade apareceu, ele fez mais uma boa partida. A gente viu também um passe que ele dá pro Facundo Torres, perdeu uma das melhores chances do Palmeiras. Depois ele cabeceia. Exatamente. É mais uma boa partida e vai ser assim, né? O Abel destaca, né? Também não é agora que o Vitor Roque embalou e vai ser o melhor jogador do futebol brasileiro, mas é assim, jogo a jogo, que o jogador vai retomando a confiança. E como o Abel também falou na coletiva, e ele repete sempre, não vai jogar um futebol muito bonito sempre, e às vezes é bom contar com a sorte, que foi o que aconteceu ontem. Sem tirar o mérito do Palmeiras, mas claro que a gente tem que destacar os erros individuais do Fluminense. Acho que tem duas coisas. O palmeirense está muito acostumado com esse filme, viu? Fazer um primeiro tempo ali, ruim, e às vezes o mesmo time, sem alterações no intervalo, voltar totalmente numa rotação superior. E ontem foi exatamente isso que aconteceu. Vamos pontuar aqui uma substituição que acontece também de maneira compulsória, vamos dizer assim, que foi o Felipe Anderson, que saiu machucado com 30 minutos, entra o Sousa, mas o Sousa entra muito melhor que o Felipe Anderson. Então, isso é um ponto. Ontem, o Palmeiras tinha o desfalque certo do Bruno Fux, e a gente já cantava a bola que provavelmente seria o Mikael, mas o Piquerez acabou não jogando. E faz... Gente, é absurda a diferença quando o Piquerez não joga, né? Quem entrou ontem foi o Vanderlan. A gente falava de gaps, né, entre jogadores do banco e jogadores titulares, que no Palmeiras essa distância ela é pequena em várias situações, em várias posições. Na lateral esquerda não é o caso. A gente tem uma diferença muito grande de comportamento do que um produz e o outro produz. Então o Vanderlan, por exemplo, defensivamente falando, deu uma falhada ali e muitas jogadas criadas podem não ter, pode ser, a gente até falou, né, que o primeiro tempo não foi brilhante em nenhuma equipe, mas por onde o Fluminense mais chegava era exatamente por ali, pelo lado direito, com o Samuel Xavier, que a gente sabe que é um jogador bem vertical do Fluminense. Do lado do Fluminense tem essa questão da magia do Mundial de Clubes, que a gente sabia que ia ter um efeito no retorno. Eu acho completamente humano e natural que os jogadores tenham dificuldades nesse retorno. Palavras do próprio Thiago Silva, ele falou, agora a gente volta para a nossa realidade. É como se tivesse, sabe, é isso, viver um momento mágico, uma competição diferente, que mobiliza de forma diferente. E nesse retorno, além de tudo isso, desse aspecto de cenário e de realidade, tem o fato da perda do seu jogador fundamental, que é o Arias, né? Então, o Fluminense não fazia um jogo perfeito, mas também não fazia um jogo ruim. E aí
falhou quando não podia falhar. O Palmeiras, que não tem nada a ver com isso, cresce de produção no segundo tempo e aí, aproveitando-se dessas falhas, faz o placar e é sobre resultado, né? A gente poderia falar aqui 1 hora, né, de rendimento de Fluminense, de rendimento do Palmeiras, cada um produziu em cada tempo, mas no final das contas o Palmeiras saiu com uma vitória muito importante dentro de casa, fora de casa. E o Fluminense perdeu pontos importantes mais uma vez no Maracanã, que acho que essa é uma conta que a gente tem que fazer. Não é só a questão do Fluminense não vencer a 4 jogos, contando a derrota para o Chelsea na Copa do Mundo. É a questão de estar perdendo no Maracanã. Ou seja, na sequência, o Fluminense tem jogos a menos, vai ter que recuperar esses pontos em jogos mais difíceis, jogos fora de casa. Mas também a gente tem que pontuar que olha para quem que o Fluminense perdeu nesse retorno. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, exatamente os postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Então, acho que tudo isso tem que entrar no liquidificador aí, quando a gente fizer essa mistura de análise do jogo. Mas, para o Palmeiras, que não tem nada a ver com a crise do Fluminense, que não tem nada a ver do Fluminense ainda não ter voltado com a cabeça assim, no Campeonato Brasileiro, porque aparentemente está com uma dificuldade, conquistou um belíssimo resultado fora de casa e, claro, se aproxima ali dos líderes do Campeonato Brasileiro, ainda com jogos a menos. É isso, né? O Fluminense tem essa sequência bem dura depois do retorno da Copa do Mundo de Clubes, né? Contra o Flamengo é um jogo que o Fluminense é visitante, né? Na tabela, o Flamengo é o mandante do jogo, mas não deixam de ser 3 partidas dentro do Maracanã, partidas difíceis jogando no Rio de Janeiro, né, Raed? E principalmente contra o Palmeiras, né? É um time que você tem que ter o erro zero, né? A gente viu ali a falha do Fábio, o Fábio tem muito crédito e talvez seja uma das falhas mais gritantes dele nos últimos anos, até na carreira do Fábio. Eu não me lembro de um frango tão clamoroso assim, uma bola que parecia fácil em cima dele. Enfim, a gente espera de um goleiro do nível do Fábio uma defesa, mas acontece. E aí depois o Martinelli também entrega uma bola no pé do Vitor Roque. Então o Palmeiras acaba ganhando 2 presentes numa partida, e a gente sabe que uma das principais características desse time do Palmeiras, do Abel Ferreira, mesmo quando tá mal, o Palmeiras consegue aproveitar e sair de jogos ruins com bons resultados. E aí depois que o Palmeiras toma a frente, é um time que sabe jogar com a vantagem no placar, né? Sabe se defender muito bem quando tem a vantagem no placar. Esses 2 erros que você falou do Fluminense, de 2 jogadores que para mim foram dois destaques do Fluminense na última Copa do Mundo de Clubes. A gente pode falar aí do Arias, do Thiago Silva, mas a gente tem que falar do Fábio, a gente tem que falar do Martinelli. Foram destaques na Copa do Mundo de Clubes e esses erros aí para mim são erro de lapso de concentração, dos dois, tanto do Fábio quanto do Martinelli, porque a gente sabe que o Fábio defende aquela bola, era uma defesa fácil. Para mim, ele já estava pensando no movimento seguinte, então falha de concentração. E no fim do primeiro tempo, né, o jogo muito perto do intervalo também, num primeiro tempo que o Fábio não tinha trabalhado, né? Talvez tenha sido a primeira jogada que exigiu do goleiro do Fluminense no jogo. Foi a primeira finalização do Palmeiras. Exato. E depois o Martinelli, que ele também por falha de concentração, ele dá todo o indício de onde ele vai dar o passe, e o Vitor Roque, atento, consegue recuperar a posse de bola e fazer o gol da vitória do Palmeiras. Depois o Palmeiras se defende muito bem, faz uma linha com 5 jogadores ali no último terço, evita que o Fluminense consiga fazer uma pressão final e sai com o resultado, coisa que é notória e rotineira no trabalho do Abel Ferreira. É um time que compete muito, que consegue resultados e a partir do momento que fica à frente do placar é muito difícil de perder ou empatar jogos. E a Joana trouxe, né, essa questão do time do Palmeiras, com as baixas, né, a saída, as vendas, né, de Richard Rios e Estevão já, na minha visão pelo menos, já reduzem o nível de qualidade desse elenco. Claro que o Abel pode reencontrar um time, achar uma equipe com o que ele tem hoje de material humano. Essa ausência do Piquerez também, concordo que talvez seja o maior desequilíbrio do elenco do Palmeiras hoje na lateral esquerda. Porque é uma das referências do time. Exato, muito por conta do alto nível do Piquerez, não necessariamente por conta do Vanderlan. Exatamente. Que entra em momentos como esse. E o Abel repete, pelo menos na parte ofensiva, o que tinha dado certo contra o Atlético Mineiro. Ele repete o sistema também, né? Exato, e até com o Aníbal também fazendo, né, baixando. Esse é um que a gente tem que pontuar. Para fazer essa saída, né, Joana? Jogou muito Aníbal Moreno. E a gente tem que destacar porque o Aníbal Moreno não era titular. Aliás, ele chega como titular no ano passado, ele perde a posição no começo do ano com a chegada do Emi Martínez, causou até uma certa estranheza, né? Mas segundo até explicações que o Abel deu posteriormente, olha, o Emi chegou no momento melhor, tá treinando melhor,
me dá mais coisas, então o Emi Martínez vira o titular. É claro que o Abel muda bastante o time, mas o titular era o Emi Martínez. Aí na Copa do Mundo essa lógica se inverte, porque o Aníbal joga muito mais e aparentemente reconquista esse espaço e foi o mapa de calor de Aníbal Moreno é qualquer coisa, tá? Um grande destaque do jogo de ontem. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras, que é o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, né? Como podemos ver a tabela atualizada, o Palmeiras está na terceira colocação do campeonato com 29 pontos, um jogo a menos em referência ao Flamengo e 2 jogos a menos em referência ao Cruzeiro. Já a equipe do Grêmio está na 13ª colocação do campeonato com 14 jogos e 17 pontos. Não vem muito bem no campeonato e vem sofrendo uma grande pressão. E o Palmeiras jogando no Allianz Parque, super favorito. Os últimos 5 jogos entre Palmeiras e Grêmio foram 3 vitórias do Verdão, uma do Grêmio na temporada de 2023 e um empate na temporada passada. No último jogo, entre os dois, o Palmeiras venceu pelo placar de 1-0 no Allianz Parque. Já os últimos 5 jogos do Grêmio, após a parada do Mundial de Clubes, eles só venceram a Recopa Gaúcha. Após isso, tomaram uma goleada do Cruzeiro pelo placar de 4-1, perderam o jogo contra o Alianza Lima jogando fora de casa e nesta noite de quarta-feira foram eliminados da Copa Sul-Americana. Ou seja, o Grêmio vem super pressionado numa fase ruim para esse jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras. Lembrando, a partida será neste sábado às 21 horas no Allianz Parque. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!